Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículos 33 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: como também está escrito no Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E quanto a esse respeito, ele ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção. Ele mesmo disse: assim certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi. Portanto também ele diz em outro salmo: não permitirás que o teu servo veja a corrupção, porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com os seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, seja de conhecimento dos homens e irmãos, que através deste homem que vos é anunciado, o perdão de pecados está disponível. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai santo e eterno, obrigado, Pai, por Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor direção, discernimento, orientação do Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Nós precisamos de Ti e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. É por isso que nós te oramos, Pai, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Esse é um trecho do sermão de Paulo, mas é um maravilhoso trecho do sermão de Paulo, porque aqui nesse pedaço citado para nós, nós encontramos uma profunda teologia bíblica, uma profunda doutrina bíblica, e eu preciso tratar isso com os irmãos. Quando a gente está lá no seminário, na matéria de teologia sistemática, geralmente a gente trata da doutrina de Cristo. O Sérgio Ricardo vai ver isso muito em breve. Ricardo passou por isso. A doutrina de Cristo é fascinante, porque a doutrina de Cristo, ela nos apresenta uma situação que é impossível de ser compreendida por nossa própria capacidade intelectual. Como dizia Spurgeon, se você tenta entender essa doutrina a partir do seu intelecto, você não conseguirá ter resultados e sucesso. É necessário que haja uma iluminação dos céus, para que a gente possa entender com perfeição a doutrina de Cristo. Nós precisamos de luz do Senhor para entendermos a doutrina de Cristo. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui para aquela comunidade de judeus que lhe ouviam, é apresentar justamente as duas naturezas de Cristo. A gente chama isso na teologia de união hipostática. Palavra bonita, né? Que provavelmente não vai falar nada a maioria de nós, mas é uma palavra bonita. Quando você ouvir alguém falar sobre a união hipostática, essa pessoa está falando sobre a forma como as duas naturezas de Jesus se uniram em uma única pessoa. Meus irmãos, vamos fazer um exercício aqui de reflexão sobre a divindade. Nós acreditamos no único Deus, amém? Precisa ter mais convicção, porque nós acreditamos. Nós acreditamos no único Deus, amém? Amém. Amém. Mas nós acreditamos que esse Deus existe em três pessoas: o Pai. Agora o Filho, ele encarnou, ele se tornou carne, ele habitou entre nós, ele se tornou verdadeiramente homem, mas ele continuou e continua e sempre será verdadeiramente Deus. E Paulo está nos apresentando essa maravilha do Evangelho, essa maravilha da manifestação de Deus entre nós. Deus andou entre nós. Deus andou entre nós para que nós pudéssemos alcançar perdão dos mais altos céus. E ele vai nos dizer o seguinte: isso não é uma surpresa. Não é que aconteceu sem nenhum tipo de programa ou planejamento, não. Aconteceu dentro dos planos e propósitos eternos de Deus. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, eternamente planejou que nós fôssemos salvos por seu amor e graça. E quando Ele fez esse plano, Ele estabeleceu a maneira como nós seríamos salvos.
Ele precisaria que o seu filho viesse a essa terra. O seu eterno filho estaria nesta terra em corpo terreno, limitado e temporal. Ele morreria para pagar o preço do pecado da humanidade, porque sem derramamento de sangue não há remissão. É o que está lá em Hebreus escrito. A Bíblia nos ensina em Romanos 6:23, o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina o preço pelos nossos pecados. Quando os nossos pecados entraram neste mundo e entraram a partir do primeiro núcleo familiar, Adão e Eva, esse pecado se espalhou. E todos nós fomos contaminados pelo pecado. E todos nós, contaminados pelo pecado, nos tornamos pecadores. E como pecadores nós somos dignos da sentença e da condenação do pecado. Talvez você me diga, não, mas eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu só faço coisas boas, eu sou uma boa pessoa, eu mereço ir para o céu. Mas a Bíblia nos ensina que qualquer transgressão que nós cometemos, qualquer pecado que eu e você tenhamos cometido, é suficiente para que nós sejamos condenados eternamente. E com certeza, em algum momento da sua história, você teve pensamentos que ofendem a santidade de Deus. Com certeza, em algum momento da sua história, você mentiu. E se você me disser agora, não, eu nunca menti na minha vida, você acabou de mentir mais uma vez. Nós lutamos para falar a verdade, nós devemos falar a verdade e devemos trabalhar contra esse defeito de caráter, mas muitas vezes nós caímos em pecado. Com certeza, em algum momento você desejou coisas que não eram suas, mas eram de outras pessoas. E há um mandamento dizendo que nós não podemos cobiçar aquilo que é do nosso próximo. Nem os seus objetos, nem os seus utensílios, nem os seus criados, nem as esposas. Nós não podemos e não devemos, mas com certeza, em algum momento, nós cobiçamos coisas que não eram nossas, eram de outras pessoas. Em algum momento ao longo da nossa história, nós pecamos. E reincidência é muito comum na vida do pecador. Porque o pecado nos escraviza e quando nós pecamos, nós vamos nos tornando cada vez mais escravos do pecado. E o pecado nunca anda sozinho. Tem gente que gosta de andar sozinho, mas o pecado nunca anda sozinho. Ele sempre anda acompanhado. Um pecado sempre vai ser acompanhado de outro pecado, de outro pecado, de outro pecado. Ainda hoje eu vinha do aeroporto para cá e conversava com o senhor e ele contando sua história. E falando de que a bebida vinha acompanhada do jogo, que vinha acompanhada das mentiras, para enganar dentro de casa. Porque esse é o circuito do pecado, ele vai nos enredando, vai nos colocando cada vez mais para baixo. Cada vez mais nós fazemos coisas que não queríamos fazer, que achávamos horrendas, mas de repente nós estamos fazendo elas. E nós nos tornamos escravos dessas coisas. Nós não apenas pecamos porque não conseguimos vencer o pecado, mas nós desejamos o pecado. E Deus do céu olhou para tudo isso e Ele viu tudo isso. E a Bíblia nos mostra que Deus rejeita tudo isso. Deus odeia tudo isso, porque Deus é santo. Deus é celebrado por sua santidade. Deus é plenamente santo. E meus irmãos, a coisa mais impressionante em tudo isso é que Deus sempre soube o que nós faríamos. Deus sempre soube quem nós somos. Eu tenho certeza que você não entraria num relacionamento com uma pessoa que você sabe que iria te trair por diversas vezes. Você não entraria nesse relacionamento. Você não começaria um relacionamento com alguém que você com certeza sabe iria te trair por diversas vezes. Ainda mais se essa pessoa não tivesse nada a te oferecer, além das suas traições e maldades. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores.
Nós não tínhamos nada a oferecer a Deus além das nossas traições e pecados, mas Ele nos amou e o seu amor se manifestou fisicamente neste mundo. Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, veio para sarar aquilo que havia sido ferido e causado por cada um de nós. E o apóstolo Paulo está exatamente nos apresentando isso e apresentando isso àqueles judeus. Quem é esse que nós apresentamos como aquele que ressuscitou? Ele não é alguém que surgiu ao acaso, ele não é uma invenção, ele faz parte da história planejada da salvação de Deus, ele é o próprio Deus. Deus sabia da nossa queda, e a cruz de Cristo não é plano B, é o plano A. Deus resolveu salvar-nos, mas Deus é justo e Ele não podia quebrar a sua justiça para nos satisfazer e nos salvar. Ainda que Ele nos amasse, Ele é um Deus que opera dentro das suas características. Deus é fiel a si mesmo e Deus não trai os seus próprios princípios. Então Deus estabeleceu o julgamento, o mais duro julgamento possível. E Ele estabeleceu que Ele mesmo pagaria o preço, para que eu e você pudéssemos estar livres da condenação que era merecida a cada um de nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos, no capítulo 20, já ao final do capítulo 20, ele vai dizer bem assim: olhem por vocês e pelo rebanho, sobre os quais Deus vos constituiu bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Porque Jesus sempre foi Deus e homem ao mesmo tempo. Deus sangrou para que eu e você não precisássemos sangrar. Jesus Cristo morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos viver eternamente com Ele. Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados para que nós recebêssemos da sua graça, da sua virtude, da sua bondade, dos seus santos propósitos. Paulo está nos dizendo quem é esse Cristo, e ele começa nos apresentando aquele que é eternamente gerado. Jesus Cristo não é uma criatura de Deus, Ele é o próprio Deus. Hoje te gerei é uma geração que não tem tempo. Jesus é eternamente gerado do Pai. Jesus sempre existiu com o Pai, Ele sempre viveu a glória com o Pai. Por isso, Ele fala várias vezes sobre a glória que Ele tinha com o Pai, antes mesmo de estar aqui. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é o princípio de toda a criação, porque por meio dele, para ele, por ele, tudo foi criado e todos foram criados. E nós começamos a ver que a Bíblia nos afirma essas verdades. Paulo está citando o livro de Salmos, porque a vinda de Jesus, ela foi profetizada em todo o Antigo Testamento. A primeira vez em que a presença de Jesus nos é citada lá no Antigo Testamento, e que a graça de Deus nos é apresentada lá no Antigo Testamento, está lá no livro de Gênesis, está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Quando a humanidade cai, o Senhor nos promete alguém que iria pisar a cabeça da serpente. Ali a promessa de Deus nos é revelada pela primeira vez. Mas ao longo de todas as Escrituras, a palavra de Deus foi nos falando sobre a vinda de Cristo Jesus, a ponto de que o povo de Deus se preparou para aquele tempo. Eles se prepararam e eles estudavam as profecias, e eles estudavam a palavra de Deus, porque eles sabiam que Deus enviaria o Messias. E o apóstolo está nos dizendo: olha, a mensagem que os cristãos estão anunciando é a mensagem daquele que vive desde a eternidade, porque ele foi eternamente gerado por Deus. Não podemos confundir e achar que ele é o rei Davi, ou um grande rei político, ou um ser humano qualquer. Nós não podemos confundir, porque Davi, apesar de um grande homem, e um grande homem de Deus, e um homem segundo o coração de Deus, Davi morreu, Davi passou, como todos os homens morrem e passam. Davi morreu, Davi passou. Foi um homem de Deus. O texto nos diz que ele cumpriu os propósitos de Deus para ele no meio da sua geração. E aliás, é uma pergunta importante que eu e você devemos nos fazer.
o que estamos fazendo da nossa vida, o que estamos fazendo dos nossos dias, o que estamos fazendo com a nossa trajetória. Porque, irmãos, nós estamos sendo cada vez mais envolvidos num rolo compressor de atividades e muitas vezes nós nos perdemos em projetos e propósitos que nunca alcançaremos. Nós lutamos a vida inteira em busca de coisas que nunca irão satisfazer a nossa alma. Quantas pessoas passam a vida toda atrás de coisas que não podem saciar a sede das suas almas? E a gente não tem tempo para mais nada porque a gente está em busca daquilo que não pode saciar a nossa alma. Mas aquele que é a fonte de água da vida está à disposição. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Eu e você não somos fruto de um erro de cálculos, não somos fruto do acaso, não somos fruto do engano de alguém. Aliás, eu lembro de uma irmã me contando a sua história. Sua mãe já tinha algumas filhas quando engravidou dela. E a mãe dela não queria ter mais um filho, e crente de igreja, membro de igreja. Então ela procurou um hospital para fazer um aborto da filha. Tentou fazer o aborto, mas sem sucesso. Ensinaram a ela que ela deveria tomar alguns remédios, e ela foi tomando aqueles remédios, mas ela não conseguiu tomar os remédios, e aquela filha nasceu. Aquela mãe sempre rejeitou aquela filha. A história de que aquela mãe queria abortar aquela filha foi contada por aquela própria mãe. E eu fico preocupado quando eu ouço esse tipo de coisa, porque eu fico pensando que tipo de gente senta no banco de uma igreja todos os domingos e não entende que a vida é uma dádiva de Deus e que os filhos são bênção de Deus. Eu não consigo compreender como alguém tem coragem de todos os domingos apresentar-se numa igreja e achar que crianças são um problema ou uma maldição, quando Deus nos diz que elas são uma grande bênção. Bem-aventurado é aquele que delas enche a sua aljava. Os filhos são bênçãos de Deus, são dádivas do Senhor. Ter filhos é um privilégio. Cuidar de uma vida é um privilégio que não pode ser nominado. Mas, meus irmãos, aquela senhora contava a sua trajetória. E ela ia para a igreja com aquela mãe que dizia que não sabia porque ela tinha nascido. E ela me contava que ela viveu por boa parte da sua vida um sofrimento intenso, porque a vida dela não deveria existir. Ela era fruto de um erro da sua mãe e da incapacidade daquela mãe de pôr fim a ela. Mas um dia, ela estava lendo a palavra de Deus, e ela descobriu lá na palavra de Deus, em Isaías, que ainda que uma mãe que dá de mamar ao seu filho, esqueça do filho, ainda assim o Senhor não se esquece dos seus. Deus nos escolheu e nos amou. E esse amor de Deus, ele não é um amor confuso. Ele não é um amor ao acaso. Ele não é um amor lançado sem propósito. Deus nos amou. E eu pude ver aquela senhora dizer: no dia em que eu descobri que o meu Pai eterno sempre quis que eu existisse e que eu o conhecesse, todo o mais já não importava. Há um Deus nos céus que nos ama, a ponto de mandar o seu Filho, o seu eterno Filho, ao nosso lugar. Jesus Cristo foi prometido, e Paulo está explicando aqui que Jesus Cristo não é fruto do acaso. Ele foi projetado, Ele é o próprio Deus projetando a nossa salvação. Ele foi anunciado, e não era de Davi que se falava que não veria corrupção, ou seja, que não ficaria morto. Porque Davi morreu, e como todos os homens, ficou morto. Cumpriu o seu propósito como homem de Deus, como líder da nação, viveu para Deus, fez tudo o que podia para a glória de Deus, deixou tudo pronto para que o seu herdeiro pudesse construir um templo para a glória do Senhor. Mas não era esse o homem
que estava sendo anunciado ali era alguém muito maior do que ele. Aliás, Jesus Cristo faz uma pergunta em um dos seus debates teológicos com os líderes espirituais do seu tempo. Jesus pergunta a eles por que Davi chama de Senhor o seu descendente. E aquela era uma pergunta impossível de ser respondida. Porque Davi disse o Senhor ao meu Senhor, se era o descendente de Davi. Como descendente de Davi podia ser o próprio Senhor de Davi. Isso não fazia sentido. Senhor é um pronome de tratamento reverencial dado àqueles que são mais poderosos e mais velhos. Nunca alguém que é mais novo e impotente. Mas Davi, que foi o homem mais poderoso de Israel, chama de Senhor aquele que é mais poderoso do que todo o universo junto, somado. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, é impressionante como o diabo faz coisa ali no livro de Apocalipse e como ele transtorna a terra. E como ele se apresenta como o grande poder. Mas um sopro é tudo o que é necessário para pôr fim a todo um reinado de trevas. Era aquele que era todo poderoso que estava nesta terra. E quando nós temos um encontro com Ele, com esta verdade, com aquele que não viu corrupção, com aquele que ressuscitou, com aquele que está vivo para sempre, nós temos um encontro com a possibilidade de vivermos para sempre, porque nós estamos diante da própria vida. Jesus Cristo nos afirma isso. Lá em João 14, Ele vai nos dizer... A uma pergunta ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus vai nos falar sobre isso lá em João 8, quando Ele diz: olha, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade... Mas a verdade que liberta não é a verdade da filosofia, não é a verdade da ciência, não é a verdade do seu professor, não é a verdade dos jornalistas, não é a verdade da política. A verdade que te liberta é a verdade que eternamente foi gerada por Deus. Por isso Jesus deixa muito claro no versículo 36 de João 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque essa é a verdade que liberta. E quando nós estamos diante do Senhor que liberta e da verdade que liberta, nós estamos diante do perdão dos nossos pecados, e nós estamos diante da vida e da vida eterna. Isso foi o que reconheceu aquela mulher samaritana. Isso foi o que ela percebeu enquanto conversava com Jesus. Ela achava que ela poderia ajudar Jesus e que Jesus precisava dela. Mas em determinado momento, quando ela reconheceu quem era Jesus, ela percebeu que Jesus era tudo o que ela precisava. Assim aconteceu com aqueles discípulos tristes, desanimados, caminho de Emaús. Eles iam desanimados porque aqueles que eles achavam que era o Messias tinha morrido, tinha sido crucificado, estava morto. Então eles caminhavam de Jerusalém para Emaús, fugindo. Mas aparece um viajante forasteiro e começa a conversar com eles. E vai conversando com eles até que eles chegam em um lugar, e aquele lugar já é alta hora da noite. As estradas são desertas, frias e perigosas. Então eles convidam aquele homem para estar com eles. Mas em determinado momento eles percebem que aquele homem que tinha palavras que aqueciam os seus corações era o mesmo que eles achavam que tinha morrido, porque ele não ficou morto, ele ressuscitou. Jesus Cristo estava vivo. E meus irmãos, quando nós olhamos para aquela história, é interessante demais, porque aquela história mostra o contraste de quando nós conhecemos Jesus. Aqueles homens saíam de Jerusalém fugindo do seu passado. Eles falam com Jesus antes de saber que é Jesus: não vás, porque é perigosa a estrada e é muito frio, não vá. Eu pergunto a você, depois que eles descobriram que estavam com Jesus, o que mudou? Na estrada, no frio e nos perigos? Nada.
Mas o texto diz que eles estavam tão tomados de realização que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. O lugar do seu fracasso agora era o lugar da demonstração da glória de Deus, e eles iriam vencer ali. Aquela mulher samaritana que tinha saído alta hora da tarde, ela tinha saído porque a vida dela era uma vergonha. Ela tinha falhado em seus 5 casamentos, um após outro ela falhou. Agora ela vivia amasiada com um homem e ela não era casada. Então aquela mulher envergonhada saía num horário que ninguém iria à fonte. Mas ela encontra-se com Jesus. E agora a história muda, porque aquela mulher que saía envergonhada para que ninguém lhe zombasse, é a mesma mulher que volta à sua cidade e bate de porta em porta para dizer: Ele está aqui, encontrei aquele que Deus prometeu, o Messias é chegado. É isso que é apresentado a cada um de nós, aquele que transforma a nossa vida, aquele que venceu a morte é o mesmo que perdoa os nossos pecados, aquele que venceu a morte é o mesmo que está à direita do Pai e voltará para buscar cada um dos seus filhos amados. Eu e você somos apresentados pela palavra de Deus dia após dia ao próprio Deus que esteve entre nós. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e a sua vitória é um oferecimento de perdão para cada um de nós. A sua vitória é um oferecimento de esperança para cada um de nós. O Senhor, o Salvador, Ele está vivo. Deus cumpriu as suas promessas e elas são para mim e para você. Que Deus possa aplicar sua palavra aos nossos corações.